25 de setembro de 2017. Em clássico recheado de polêmicas, São Paulo e Corinthians ficam no empate. Placar mantém tricolor no Z4 e Timão a 10 pontos do vice-líder. Com um golaço de Egídio, Palmeiras vence Fluminense no Maracanã e segue fazendo contas para alcançar o líder Corinthians. Santos se recupera de eliminação na Libertadores e assume a vice-liderança do Brasileirão. E ainda, a briga acirrada na luta contra o rebaixamento e as imagens históricas de Rafael Nadal e Roger Federer atuando juntos no confronto entre Europa e resto do mundo. Oi, pessoal, boa noite. Muito bom estar de volta aqui ao Gazeta Esportiva. Eu tava com muita saudade de vocês, dos meninos aqui do estúdio, dos meus câmeras, do meu diretor, lá de TV, Rogerinho, toda a equipe do Sexto Andar. Beijo pra todos vocês. Da Estela Gortiz também, pra gente dar muita risada. Vamos falar de futebol, né? O clássico majestoso do último domingo terminou sem vencedor. No primeiro tempo, São Paulo foi superior, mas depois o Corinthians conseguiu igualar o placar e segue líder do Brasileirão. O clássico foi recheado de polêmicas, mas para começar a gente vai dar uma olhadinha como foram os gols e o que os técnicos acharam desta partida. Petrus, Cueva, de novo Petrus. O cruzamento direto pro gol! Golaço de Petrus! Explode o estádio do Morumbi! Golaço de Petrus! Fagner sai da marcação. Aí o lançamento pro Rodriguinho, protege o Júnior Tavares. E a bola não saiu, recuperou o Rodriguinho. Ficou no chão Júnior Tavares. Cruzamento pro Romero, Sidão. A sobra do Corinthians tá valendo. Ainda o Corinthians, Cleison. Gol! Cleison! Gol do Corinthians aqui no estádio do Morumbi. O gol de empate do Corinthians. Hoje fiz algo que eu não tinha treinado e não gosto de fazer isso, tá? Que foi jogar o Romero para dentro junto com o Jô e colocar o Cleison. Sou muito sincero em falar que eu não gosto de fazer por não ter trabalhado, mas enfim, conseguimos um empate numa situação assim, né? É um aprendizado para mim também. Muitas vezes eu estou ali no banco, fico pensando em fazer uma substituição, mas caramba, não treinei isso. Aprendendo, né? Cada dia aprendendo mais. Taticamente foi uma partida quase perfeita da equipe de São Paulo. São Paulo se dispôs a uma marcação, o Corinthians teve poucas penetrações, São Paulo conseguiu algumas ações importantes. Não vi que a equipe retraiu. Acho que quem viu isso, viu errado. Me desculpe, mas não foi essa a intenção e a postura. Tanto é que o Jusilei jogava ali até outro dia, na mesma função que eu coloquei, na função que, teoricamente, o Cueva vinha desenvolvendo. É uma pena porque, mais uma vez, a gente deixa de escapar aqui um resultado, na minha concepção, um resultado que seria fundamental aí e completaria aquilo que a gente vem defendendo há algum tempo, de uma crescente que a equipe vem apresentando. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Bom estar de volta também, não 100%, mas estamos aí. Sobre o jogo, porque sobre as questões polêmicas, a gente vai falar muito ainda no Gazeta Esportiva, tem praticamente um espaço só para isso. Mas sobre o jogo em si, às vezes eu vejo os treinadores falando e realmente eu fico com a sensação de que eu vi outro jogo, né? Com todo o respeito que eu tenho pelo Dorival, mas eu não vi um São Paulo tão maravilhoso assim, longe de quase perfeito, muito pelo contrário, acho até que o São Paulo foi melhor que o Corinthians, criou mais oportunidades que o Corinthians, mas criou, sei lá, 4 oportunidades. O Corinthians chutou uma bola no gol, e fez o gol. Então, muito pouco para um clássico desse tamanho. Eu achei um jogo pobre, achei um jogo paupérrimo, tirando um lance ou outro, um lance do Hernanes, que ele saiu driblando 4 jogadores do Corinthians. Fora isso, achei um jogo muito pobre, muito fraco. Fraco mesmo. O São Paulo apresentando um futebol, sim, de time que pode cair para a segunda divisão. E o Corinthians apresentando um futebol que não justifica ter chegado à liderança e estar na liderança há tanto tempo. Eu achei um clássico muito aquém das tradições.
de São Paulo e Corinthians. Achei um jogo pobre, muitos erros de passes, muitos erros de finalizações, mas os erros de passe, erros assim crassos. No segundo tempo, o São Paulo, o Dorival disse que quem viu outro jogo, então viu outro jogo. Viu o São Paulo recuado, sim, como aconteceu em outras partidas, chamando o Corinthians, até enquanto assistiu o jogo, até comentei, falei assim, o gol é uma questão de tempo. Como já aconteceu das outras vezes, está acontecendo agora. O São Paulo totalmente recuado, chamando o adversário e acabou penalizado o São Paulo realmente pela falta, sabe? Fez 1-0. Se vai para cima faz 2-0, alguém vai falar assim, mas teve o gol, aí esse aí que foi anulado tal. Enfim, isso é assunto para daqui a pouco. Mas que o jogo foi pobre, foi. Eu tô azedo demais, Flávio. Boa noite. Boa noite, Celso. Boa noite, amigos do Gazeta Esportiva. Mas o nível do campeonato é assim mesmo, né? Então, cheguei a ficar decepcionado com o jogo. É o que a gente tem visto, é o que temos para o momento. Achei o São Paulo melhor. São Paulo, durante a maior parte do jogo, teve o comando das ações. O resultado, não só na tabela, que isso é óbvio, né? Foi melhor para o Corinthians do que para o São Paulo, mas também pelo que se produziu. O São Paulo criou mais do que o Corinthians. O Dorival fala que o time está evoluindo, e é verdade, está mesmo. Só que não tem conseguido resultados, e aí fica uma coisa complexa, né? O Corinthians é um time mais pragmático, ele sempre foi, ele nunca foi um time de criar muitas oportunidades, salvo um outro jogo que ele realmente foi superior, se impôs e tal. Na maior parte dos jogos ele é um time pragmático que tem 3 oportunidades e faz um gol, tem sido assim. E o São Paulo cria muito, já no primeiro turno ficava muito com a bola, na verdade, cria não é a palavra certa. Ele tem muito a bola, muito domínio do jogo, mas não consegue transformar essa superioridade em gols. Faz tempo já, né? E ontem, quando ele sofreu o gol, de novo, sentiu bruscamente, o lado psicológico pesou. Foi muito melhor para o Corinthians do que para o São Paulo. Para o Corinthians não aconteceu nada, apesar da fraca campanha do segundo turno, ele continuou com 10 pontos de vantagem. E o São Paulo, apesar de esboçar a reação, de jogar um pouquinho melhor, continua na zona de rebaixamento. E agora sim, vamos para as polêmicas que não faltaram ontem no Morumbi. O clássico teve gol anulado e até uma comemoração bem estranha do volante Gabriel. Além de tudo isso, o repórter Fernando Gavini analisou o jogo diante da ótica de 2 personagens, o atacante corintiano Jô e o zagueiro são paulino Rodrigo Caio. Antes da bola rolar, o cumprimento foi rápido. Dentro de campo, Jô e Rodrigo Caio não disputaram diretamente muitos lances. Arboleda é quem dava o primeiro combate no corintiano, enquanto o Rodrigo Caio ficava na sobra na maioria das jogadas. A reação do São Paulino, lamentando a chance perdida, era a prova de que o tricolor estava melhor. Tanto que, apesar de zagueiro, Rodrigo Caio ficou a maior parte do tempo posicionado no meio-campo. Não demorou para sair o gol. Rodrigo Caio vibrou de longe, mas correu para fazer a festa junto com os companheiros. Do outro lado, não estava fácil a vida de Jô. A bola mal chegava. E olha que vira e mexe, ele reclamava e mostrava como gostaria de recebê-la. Nós mesmos reconhecemos que foi muito abaixo do normal. Logo no começo do segundo tempo, a bola vem redonda, mas é Jô quem falha na finalização. O atacante teve a chance também de cabeça, mas faltou pontaria. As oportunidades apareciam conforme o Corinthians equilibrava o jogo. Rodrigo Caio e Jô estavam na área no lance do empate, mas quem marcou foi Cleison. Jô correu para o abraço, mas recriminou a comemoração exagerada feita por Gabriel. A torcida estava nos ofendendo bastante, acabei retribuindo o gesto, mas peço desculpas, né, pelo gesto. Acho que isso não é maior do que o jogo, que foi um grande jogo. Ele reconheceu, né, que ele fez uma coisa que não devia ser feita, mas ele pediu desculpa, talvez no calor ali da emoção do jogo, do gol, né, por ter o resultado estar sendo adverso. Mas ele pediu desculpa, o importante é que ele reconheceu o erro. Essa atitude, nesse mundo que a gente está vivendo, essa atitude não deve ser condenada, ele não deve ser chamado a atenção por parte da comissão técnica do Corinthians? Sim, não vi o lance, ninguém me passou ainda. Se aconteceu, sim, vai ser chamada a atenção na cobrança. Mas para a gente falar de algo para melhoria no Brasil, gente, né? E desculpa o que eu falei agora, é demais, gente. Tá? Nossa chegada aqui é uma guerra toda vez. Tá? É uma guerra. Parece que está chegando num campo de batalha, certo? E já falando sobre isso,
Se quer dar como exemplo no Brasil, vamos pensar em tudo, né? Por um outro lado, eu gosto que acontece isso, que acorda ainda mais o meu time. Exageros na comemoração à parte, o gol deixou os corintianos satisfeitos. Positivo, porque somamos, né? O importante no Campeonato Brasileiro é somar. Claro que eles têm que sempre melhorar. O segundo tempo foi muito melhor, tivemos um pouquinho mais de agressividade, conseguimos um passe melhor, mas o mais importante foi um ponto. O abraço de Jô em Rodrigo Caio parecia ser o capítulo final do reencontro entre os dois, mas não foi. Da última vez que encontrou com Jô aqui no estádio do Morumbi, Rodrigo Caio foi o personagem, por conta do gesto de fair play que salvou o corintiano do cartão amarelo que o suspenderia do segundo jogo da semifinal do Campeonato Paulista contra o próprio São Paulo. Desta vez, Rodrigo Caio voltou a ser o centro das atenções, por conta da sua reação na saída do vestiário, culpando a arbitragem pelo fato do tricolor não ter vencido o clássico. Ficou bem claro que quem tirou a nossa vitória não foi o Corinthians, foi a arbitragem. A forma como foi, a gente não pode aceitar isso, vem acontecendo muito. Aconteceu contra o Curitiba, dentro da nossa casa, deram um pênalti em cima do Rildo vergonhoso. Hoje, novamente, tivemos um gol legítimo, o Prato nem se movimentou, o Prato ficou parado, o Cássio trombou nele, o juiz mais uma vez deu uma falta. Ali foram erros capitais. Primeiro o lance do Maicon, pisão do Maicon. Foi o mesmo pisão do Lucas Fernandes. O Lucas tomou o cartão e o Maicon foi ignorado. Ninguém viu o pisão do Maicon, é uma coisa impressionante. Nenhum dos árbitros viu o pisão do Maicon. Segundo, a bola atrasada pelo Pablo. Também não foi dado nada. Terceiro, o pênalti. Abriu o braço. Dentro da área, já vi pênaltis aí absurdos. E contra o próprio São Paulo. E a bola toca no braço, e é ignorado novamente. E aí o gol. Então, você jogar contra um adversário como o Corinthians, líder da competição, e contra um imponderável, é complicado. Não é qualquer equipe que consegue. Eu vejo que muitas vezes quando a gente joga contra o Corinthians, a arbitragem entra pressionada, porque a gente vê que a imprensa toda é corintiana, a gente vê que muitas pessoas só falam a favor do Corinthians e eu tenho certeza que o árbitro entra muito pressionado, então é lamentável isso, é lamentável, é triste porque a partida que a gente fez a gente não merecia sair daqui com empate. Flávio, eu, sinceramente, olha, cansou já. E isso são todos. O Corinthians foi eliminado pelo Racing no meio de semana, não jogou absolutamente nada, não deu um chute a gol. Aí terminou falando que a arbitragem prejudicou o Corinthians, que não foi verdade. Acho que o São Paulo pode até questionar um ponto ou outro, mas são pontos que até mesmo se tivesse o árbitro de vídeo, ele ficaria em dúvida. O lance do gol anulado não existe consenso. Verdade. Para mim, houve obstrução do Prato, e para mim foi falta. Para mim, não. Pois é. Aí se mesmo com essa imagem do árbitro de vídeo, isso, provavelmente teria um Celso e um Flávio. Isso, assim como para outros ex-árbitros também. Gente que falou que foi falta, gente falou que não foi falta. Normal. Né? Quer dizer, então, eu não vi esse absurdo. O lance aí, veja só. Para mim, houve... Sabe como é que eu vi esse lance? Eu acho que o Cássio vai na direção do Prato. E não vejo o Prato com intenção. Você já viu ele bloqueando. Ele faz um movimento com o ombro. Né, as duas visões são válidas, não tem nenhum problema. As duas visões são possíveis. Mas daí dizer que a culpa é da arbitragem, sabe? Toda rodada tem um erro, é verdade. Mas o São Paulo jogou bem, mas foi incompetente também na hora de definir. Tem sido assim, né? Ponto. Então não adianta ficar jogando a responsabilidade para cima do árbitro. O São Paulo não está na zona do rebaixamento por causa de arbitragem. Está na zona do rebaixamento por causa dos próprios erros. Simples assim. É verdade. Com relação aos outros lances, a bola para mim do Pablo é outra bola discutível. Para mim não foi recuo. Para mim também não. Errado, mas também não é impossível você marcar. Já vi marcar. Ninguém ia reclamar. O Cássio poderia ter se livrado da bola, evitaria isso. Que mais que se reclama? Do lance do pisão do Maicon. Do Júnior Tavares. Para mim já é normal, não. O Júnior Tavares quase perdeu a calça, pô. Ali foi vacilo dele.
Enfim, acho que não tem muito que reclamar, não. O São Paulo mereceu ganhar o jogo, não teve competência para ganhar e ponto final, é isso. E não está tendo e não acho que não vai ter, gente, porque não adianta esperar um milagre, não vai ter milagre, o time não vai começar a jogar bem, vai ter que depender da incapacidade dos outros para não cair, porque se depender dele mesmo, cai. É isso. Bom, a enquete dessa segunda é em cima de todas essas polêmicas do Clássico. A gente quer saber de você, aí do outro lado da telinha, se o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem. Sim ou não? Para votar é só acessar o site gazetesportiva.com e dar sua participação, sim ou não, Celso? Então, prejudicado foi, mas não foi determinante do resultado. O lance, por exemplo, para mim a falta existiu. Flávio? Para mim foi prejudicado. Se o São Paulo fizesse o segundo gol, não é que estava um jogo ganho, mas mudaria poderia mudar a situação do jogo. Para mim houve um prejuízo, mas não é para esse escândalo todo, não. Precisa jogar bola. E as reclamações deste clássico não vão ficar resumidas ao duelo deste domingo, viu? Inconformado com a arbitragem do carioca Wagner do Nascimento Magalhães, o São Paulo vai entrar com uma representação formal na CBF contra a atuação do juiz no empate por 1-1. O tricolor reclama bastante de 3 lances. Um pênalti não marcado quando a bola bateu na mão de Pablo dentro da área corintiana, o gol anulado de Éder Militão e uma falta de Rodriguinho em Júnior Tavares no lance que antecedeu o empate do Corinthians no Clássico. Esse dossiê tricolor será entregue ao coronel Marcos Marinho, presidente da Comissão Nacional de Arbitragem, e aí vamos ver o que vai acontecer. Michele, eu estou aqui com o boletim policial, que foi registrado pelo conselheiro Pedro Miguel Mauabi. Aquela história de que o Leco teria agredido e tal. Sim. E ele diz que não foi agredido fisicamente, mas sim palavrões, que ele foi cumprimentar o Leco e aí ouviu palavrões e tal, e que foi até o Salão Nobre para tentar conversar, mas não houve conversa, que o máximo que aconteceu foi que puxaram a camisa dele. Ele disse que não fez exame de corpo de delito exatamente porque não foi agredido fisicamente, mas há um boletim de ocorrência registrado no 34º DP do Morumbi. Não vai dar em nada, mas mostra o nível que o São Paulo está, né? Então, gente, que clima, hein? Gritando, xingando o conselheiro e vice-versa e tal. Aí está o problema. Esses são os verdadeiros culpados da situação do São Paulo. Claro. O árbitro ontem errou, mas esses caras estão aí, desde o Juvenal, Juventus, que eles estão atrapalhando o São Paulo, né? Ontem nós temos uma matéria muito boa sobre isso, mostrando o quanto o São Paulo decaiu. Muito, por causa desses caras aí, por causa desse pessoal, desses caras que perpetuaram o Juvenal Juvencio, desde a morte de Marcelo Portugal Gouveia, na verdade, esses caras só fizeram o time cair. E o Leco é um dos... esse é o maior responsável de todos, né? Na atualidade. Mas é desse nível de gente que o São Paulo está dependendo hoje. E outra coisa, 2 pontos. O Gabriel também deve ser punido pelo sem gesto, dúvida. Sem caças bruxas, mas tem que ser punido porque ele pisou na bola. É aquilo que eu falei no Mesa Redonda. Ele foi muito ofendido e tal, mas se o cachorro late para você, late para o cachorro... Ele é o profissional da história, ele tem que ser... Exatamente. Tudo bem que ele pediu desculpas, mas errou. Agora, o São Paulo também tem que... Não pode mais acontecer isso também, de ônibus ficar chegando... Eu acho que passou da hora de interditar o Morumbi. Toda hora acontece isso. Acho que tem que interditar o Morumbi e punir o Gabriel. As duas coisas. Isso aí, as duas coisas. Mas o tribunal lá que vai não tem moral para nada. Mas aí cabe ao quê? Ao Corinthians pedir isso? A interdição do Morumbi? Ou a própria federação tomar essa atitude? Aqueles procuradores do STJD, tá cheio de imagem aí. Toda hora. É reincidente da reincidência. E se deixar na mão deles? Sem contar que, de novo, o São Paulo não teve capacidade de colocar as pessoas para dentro do estádio. No meio do jogo tinha um monte de gente tentando entrar com o ingresso comprado e o São Paulo, de novo, isso é uma coisa eterna, né? Faz desde 1960 que ele não tem capacidade de colocar o torcedor para dentro. Bom, o assunto agora é o Palmeiras. A segunda vitória seguida do time de Cuca no Brasileirão mantém vivo o sonho de alcançar o Corinthians na ponta da tabela. E quem marcou o gol do triunfo por 1-0 sobre o Fluminense foi um jogador que já sofreu muito com as críticas da torcida. O Palmeiras foi até o Rio encarar o Fluminense e saiu de lá com a vitória. No final do primeiro tempo, Egídio pegou o rebote da defesa e mandou um chutaço no ângulo, sem chances para Júlio César. 1-0 Palmeiras, placar final. Vencemos com 1-0 consistente, né? Existem resultados magros que eles são consistentes e hoje, apesar de ter sido 1-0, aqui não é fácil ganhar do Fluminense, são poucas equipes que vêm aqui vencer e a gente conseguiu essa vitória que nos encaminha aí no segundo turno. Nós começamos um turno, a gente estava 15 pontos atrás do líder, hoje a gente já tirou 4 pontos. Vamos indo pouco a pouco. Essa é a matemática do Palmeiras, né, Flávio?
Para quem estava 15, está 11. Ainda está muito, mas muito difícil. Mas tem um norte ainda, tem uma expectativa. Eu acho que é o Palmeiras se preparando para 2018. Não sei exatamente se o Cuca ficará em 2018, se ele quer ficar, se o Palmeiras quer que ele fique. O problema é que o Cuca está preparando o time no meio da competição. Porque o Palmeiras trocou de técnico, aquela coisa que a gente já falou. Trocou de filosofia no meio da competição. Na verdade, o Palmeiras era refém do Cuca desde que o Cuca saiu. Então, preparou o time com o Eduardo Batista e no meio veio o Cuca com outras ideias. Isso custou a Libertadores. Agora está montando o time com a característica do Cuca. Se ele permanecer, entendo que terá um time bem forte para o ano que vem. É bem isso, né? E o Egídio fez um belo gol. Eu fico feliz. Eu torço por pessoas que têm coragem. O Egídio foi o cara que teve coragem de bater o pênalti quando um monte de gente afinou. E aí os caras ficam enchendo o saco de quem teve coragem de bater. Eu prefiro o cara que erra por ação do que o covarde que fica omisso e não acontece nada. Exatamente. Né? Peca pela omissão. Quem também venceu na rodada foi o Santos, levando o clube para a segunda posição na tabela. O time de Liverpool se recuperou da eliminação na Libertadores no meio de semana e superou o Atlético Paranaense pelo placar mínimo. Na noite deste sábado, o Santos enfrentou o Atlético Paranaense na Vila Belmiro e venceu pelo placar mínimo. Ainda no primeiro tempo, Bruno Henrique pegou rebote de Everton e fez o gol da partida, 1-0 e só. Eu queria oferecer essa vitória a todos os jogadores que participaram dessa partida, a todos os profissionais e aqueles poucos torcedores que vieram e que torcem pelo Santos, que sofrem com a gente e que comemoram com a gente. Estávamos todos decepcionados e acho que tem um valor maior foi isso. A recuperação assim, psicológica, né? Porque realmente foi decepcionante a semana passada, mas o poder de reação deles foi muito legal. Eu gostei muito dos jogadores. Aí está mais um motivo da grande importância da vitória. O próximo adversário simplesmente é o Palmeiras. Então se imagina, por exemplo, o resultado negativo hoje. A repercussão, o que aconteceria? Então, aí é que você conhece realmente as pessoas que estão com você. O Santos melhorou. Ele está jogando muito feio. Com a derrota para o Barcelona de Guayaquil, o time parece que tirou um peso e jogou um pouquinho melhor no sábado contra o Atlético Paranaense, que é um time que vem melhorando na competição. O Santos está brigando pelo segundo lugar desde o começo do campeonato. O ano passado ele foi o segundo colocado, só que jogava um futebol mais agradável. Aliás, era o mais agradável do campeonato, era o do Santos. Esse ano a coisa está diferente, o time não está jogando bonito, mas tem obtido os resultados, praticamente está na Copa Libertadores e tem os seus méritos, claro. Eu não gosto desse jeito de jogar do Santos, mas não dá para desmerecer o trabalho que está sendo feito. Uma equipe com dificuldades, né? Com alguns jogadores importantes que perderam espaço. Com mais uma rodada do Brasileirão, outro técnico de um clube da Série A foi demitido. Gente, 2 meses de trabalho. A derrota do Atlético Mineiro em casa para o Vitória culminou na demissão de Rogério Micali. O nome mais comentado nos bastidores do Galo é de Oswaldo de Oliveira. Voltando aos gols da rodada, a Ponte Preta do Flávio Prado também perdeu 1-0 para a Chapecoense, deixando a luta contra o rebaixamento bem acirrada. No Rio de Janeiro, Pedro Castro cobrou falta, a bola passou por todo mundo e entrou. 1-0 Avaí para cima do Flamengo. No segundo tempo, Rodinei acertou este lindo chute de pé esquerdo e definiu o resultado, 1-1, placar final. Fora de casa, o Cruzeiro abriu o marcador contra o Atlético Goianiense com a Arrascaeta, 1-0. Rafael Sobis recebeu na frente e aumentou a vantagem tocando na saída do goleiro. O Dragão conseguiu descontar no comecinho da etapa final com Luiz Fernando, mas ficou nisso 2-1 Cruzeiro. A Chapecoense venceu a Ponte Preta com essa bomba de Lucas Marques, que João Paulo não conseguiu segurar, 1-0 e só. No Couto Pereira, o Erley de cabeça fez o primeiro do Curitiba sobre o Botafogo. A virada do time carioca começou somente aos 12 do segundo tempo, com Roger, 1-1. Aos 21, Guilherme fez o segundo, completando sozinho o cruzamento de Bruno Silva. Thiago Carleto soltou a bomba na cobrança de falta e deixou tudo igual, 2-2. Mas no minuto seguinte, João Paulo pegou a sobra de bola, dominou no peito e definiu o jogo, 3-2 Botafogo. Em Belo Horizonte, o Atlético Mineiro recebeu o Vitória e viu o atacante Neilton fazer 1-0 para os visitantes.
O empate do Galo saiu neste lindo passe de Fred para Casares. O equatoriano invadiu a área e deixou tudo igual. No segundo tempo, Trellis fez a jogada pela direita e a bola sobrou livre para Iago recolocar o Vitória na frente. Já nos acréscimos, Trellis marcou um golaço encobrindo Vitor e definiu o resultado no Independência, 3-1 Vitória. Em Salvador, o árbitro Luiz Flávio de Oliveira viu o pênalti de Edilson em Alione já aos 49 da segunda etapa. Lance muito polêmico. Rodrigão converteu a cobrança e garantiu os 3 pontos ao Bahia diante do Grêmio, 1-0. Aí mais uma discussão sobre a arbitragem, Flávio, especialmente nesse lance aí. Eu daria. Então, aí que vem de novo, porque fica apontando o dedo para o árbitro, tem muito árbitro que é incompetente mesmo. Sim. Agora, esse é o tipo do lance também que mesmo você revendo, fica a dúvida. Claro. Fica a dúvida, porque eu daria depois da terceira vez, sinceramente. Isso, porque no primeiro momento parece só que o Edilson escorrega e eu esqueci o nome do atleta do Bahia, e ele escorrega também. Mas depois, por outro ângulo, você vê que o Edilson escorrega, mas ele não, ele cai mesmo. Foi derrubado. Então, ele foi derrubado, então pênalti marcado. Mas deu um bafafá, o Grêmio reclamou da arbitragem. Não era mais fácil o Grêmio reclamar do Renato Gaúcho, que leva time em reserva toda hora? Mas jogou com praticamente o time titular. Tinha uns 4 reservas, mas de qualquer forma, não, né? E não jogou nada. Pior é isso. Não jogou absolutamente nada o Grêmio. É muito injusto esse campeonato brasileiro, né? Só 4 vão cair. Tem time ruim. Já caiu 6, né? Deus do céu. Acho que o sexto colocado está 6 pontos acima da zona rebaixada. 12 times a gente vai ver daqui a pouquinho. Bahia, Vitória, Curitiba é assustador. Atlético Goianiense, Ponte Preta, São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, Fluminense. Assistir esses jogos é um castigo, mas eles são horríveis. O time do Curitiba é assustador. A Ponte Preta está jogando sem goleiro desde que começou o campeonato. Nunca viu um negócio desse. Não é que a Ponte tem goleiro ruim, ela não tem goleiro. Pô, Denis, volta pra lá, pô. Deus, um negócio impressionante. É uma injustiça cair só 4. Olha, realmente... Eu vou falar uma outra coisa, porque os nossos dirigentes têm uma soberba e tal. Seleção brasileira é outro patamar, é outra história. Seleção brasileira é o Tite. Isso. É outro Agora, Tite, futebol brasileiro. Dei um exemplo aqui, Corinthians e São Paulo, achei um jogo horrível. Achei um jogo muito fraco. Grêmio e Bahia, Deus pai. Teve uma bola do Grêmio na trave, o Everton dando umas arrancadas pela direita, o Patrick é um menino bom, mas muito fraco, é muito pouco. É, muito ruim. Aí você entende porque o Palmeiras foi eliminado pelo Barcelona de Guayaquil, que o Santos foi eliminado pelo o Atlético Mineiro foi pelo Jorge Wilstermann. Que tomou de 8 do River Plate. E o futebol argentino é a quinta linha, né? Pois é. O Corinthians acabou de ser eliminado pelo Racing. Realmente, olha, os caras estão caprichando. Ainda bem que eles estão chegando. Quem? O FBI. FBI, com a Polícia Federal, com a Interpol. Chegar logo, gente, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Bota esses caras todos na cadeia. Vocês vão ter uma notícia, eu espero, né? Será o nosso presente de Natal. Vai ter um bando, uma corja na cadeia, vai ser muito bom. Chega logo, FBI, vai. A Polícia Federal, na polícia tem muita gente, tem muito juiz, tem esquema com a CBF e tal. Os caras vêm com tudo. Mas chega logo, né? Não dá para aguentar mais. Já que não viaja, né? A gente vai buscar, né? Também. Uma partida daqui a pouquinho, encerra a 25ª rodada do Brasileirão. Na Ilha do Retiro, o Sport recebe o Vasco da Gama. Então agora a gente vai conferir como que tá a tabela de classificação neste momento, tá bom? Põe aí na tela, João Batista. Com o empate de ontem, o Coringão chegou aos 54 pontos, 10 a mais que o vice-líder Santos. Aí em terceiro e quarto estão Grêmio e Palmeiras empatados, mas os gaúchos levam vantagem no saldo de gols. Em quinto e sexto, mesma situação, Cruzeiro e Botafogo empatados com 40 pontos, mas com os mineiros à frente pelo saldo de gols. Na sétima posição aparece Flamengo com 39 pontos, seguido pelo Atlético Paranaense, que tem 34. Do nono ao 12º, todo mundo igual, 31 pontos. Chapecoense, Vasco, Atlético Mineiro e Fluminense. E aí, a luta pra valer contra o rebaixamento. Bahia e Avaí com 30 pontos, Sport e Vitória com 29, São Paulo e Ponte Preta com 28, Coritiba com 27 e na última colocação, o Atlético Goianiense com 22 pontos. Essa tela toda, todos deviam cair.
Todos. A tela inteira. Para cair todo mundo. Antes, não tem nenhum que merece não cair. Menos o Fluminense, porque ele é protegido. O STJD não deixa ele cair. Mas os outros todos. Se você pegar o Atlético Paranaense, que é o 8º colocado, ele está só 6 pontos acima da zona do rebaixamento. Mas o Atlético Paranaense ainda está jogando futebol. Dá para você mas ver está em 8º. Você vê, o 8º colocado tem 6 pontos acima da zona do rebaixamento. Mas aí eu estou falando mesmo em jogo, né? Que dá para você ver. Essa segunda tela aí, nossa senhora, devia rebaixar todos. Pega os 10 primeiros da série B, que também está muito fraca, mas pelo menos você muda, entendeu? Porque, olha... Muda as peças. Para não parecer que a gente só fica detonando, na verdade, a crítica ela é construtiva. O Campeonato Brasileiro, ele é sem dúvida o mais equilibrado do mundo, eu acho. Isso, né? Pela ruindade. Isso, exatamente. Agora, está nivelado por baixo. Né? Então, mas dá para ser bom. O que falta no futebol brasileiro é gestão. Vai por mim. Isso aí. Os grandes jogadores do mundo são sul-americanos. Amador. Tem o Cristiano Ronaldo, tem muita fera que aparece lá na Europa. Tem um Benzema, tem um Bale, tá bom. Mas tem muito jogador sul-americano bom. O que acontece? Acontece que a gestão é horrível, rouba-se demais. São ladrões ou incompetentes ou as duas coisas. E aí, poxa, fica difícil, você não consegue fazer a coisa. Nesse país só fazem isso. Se nós temos esse material humano, por que não aproveitar? Tem que mandar embora essa bandidagem, já roubaram demais, chega. E profissionalizar, transformar o Campeonato Brasileiro em algo, sabe, atraente, decente, adequando o calendário ao futebol europeu, com promoções, isso tem que ser. Tem que chamar os americanos, então, os norte-americanos, para ensinar alguma coisa pra gente aqui. Seria ótimo, não teria nada contra. Eu acho. Na Série B do Campeonato Brasileiro, o Internacional venceu a segunda seguida e recuperou a liderança. Logo atrás, com o mesmo número de pontos, mas com uma vitória a menos, está o América Mineiro. Jogando na cidade de Caruaru, o Internacional venceu o Náutico por 1-0, gol de Leandro Damião, e reassumiu a liderança da Série B. O Colorado tem a mesma pontuação do América Mineiro, porém com uma vitória a mais. Nesta quarta-feira, as duas equipes fazem o confronto direto pela primeira posição da Série B. E falando em futebol europeu, a polêmica da disputa entre Cavani e Neymar para ser o cobrador oficial de pênaltis lá do PSG continua, viu, gente? Olha, segundo o jornal espanhol El País, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, teria oferecido 1 milhão de euros para que Cavani deixasse Neymar cobrar as penalidades do time. O atacante uruguai teria se recusado, teria recusado essa oferta e teria afirmado que garantiu o posto de cobrador oficial por méritos. Ainda de acordo com a publicação espanhola, a maior parte dos jogadores do PSG teriam ficado ao lado de Cavani na discussão. Exceção feita ao lateral Daniel Alves, claro, amigo do brasileiro Neymar. O companheiro de Neymar na seleção brasileira, inclusive, teria oferecido um jantar para apaziguar os ânimos lá, a situação do elenco, mas a reunião teria sido tão animada quanto um funeral. Já nesta segunda, o PSG negou que teria oferecido algum dinheiro para que Cavani deixasse o Neymar cobrar as penalidades. Agora, tudo isso revela, sabe o quê? Revela que você fez um comentário aqui no Gazeta Esportiva que muita gente, chegaram muitos e-mails parabenizando os seus comentários a respeito desse tema, sobre o que você falou do Neymar. Então dá pra você repetir? Não, falei que o Neymar é mimado. Simples, ele chegou agora, o Cavani era o cobrador, tinha que respeitar isso. Agora, culpa disso também é o treinador. Caraca, é o treinador que define. Fulano bate, ciclano bate se ele não estiver em campo. Simples assim. Mas era pra tanto? Agora, precisa o presidente. Não, isso é porque é o Neymar. O Neymar é enorme. O PSG não existe. Entrou no mapa do futebol agora, ou não é verdade? Não. Entrou no mapa do futebol por causa do Neymar. O jornal que falou é o jornal espanhol. Portanto, eles estão muito contentes com o Neymar, porque o Neymar deu um bico na Liga Espanhola e levantou a Liga Francesa. Então ele está fazendo um bafafá. Esse papo do Cavani, por que 1 milhão de euros? Porque esse é o prêmio que ele ganha no contrato se ele for artilheiro. Agora, você imagina, o presidente, os caras mais ricos do mundo, o dono do Qatar, chamou o cara e falou, olha, você pode fazer um favor? Eu te dou 1 milhão. Ele vira e fala, você deixa o Neymar... Conversa de bobo, isso aí é o tamanho do Neymar. Eu adoro, sabe quando o cara fale bem ou mal, fale de mim? Mas o cara só fala de coisa grande. Ninguém bate no cachorro morto. Vamos catar coquinho, vai falar do Villarreal, do Sevilha. Vai te catar. Mas sabe o que foi pior? Sabe por que deu tanto bafafá também? Porque o Cavani perdeu o pênalti. Mas de qualquer forma... Ele tinha que ter feito aquele pênalti. O Neymar tem sorte. Ele vai brigar com o Neymar? Não dá para brigar porque o investimento foi muito grande. O campeonato francês... Mas ele está bancando. Ele não aceitou naquele momento. Gente, o Zé Love foi artilheiro com o cara vai encher de fazer gol. Isso aí é boba. É o tamanho do Neymar. Mas o Neymar foi mimado e foi
presunçoso, porque ele ficou bravinho depois. Não é que ele foi ser parceiro. Ele é gênio, diferente. E o gênio, ele tem essas coisas. Ele é um cara absolutamente competitivo, não gosta de perder nada. Poderia ter deixado para lá? Poderia. Afinal de contas, é só o Cavani. É apenas um bom jogador contra um gênio. Mas isso aí resolve. Isso é coisa de boleiro. Isso resolve rápido. Bom, e uma notícia quentinha agora. Opa. A CBF anunciou nesta segunda-feira que o técnico Vadão está de volta ao comando da Seleção Brasileira Feminina após passar 10 meses afastado. O Vadão chega para substituir Emily Lima, demitida na última sexta-feira. Para mais informações, é só você acessar o site gazetesportiva.com. Aliás, tem uma galeria lá com todas as trocas de treinadores do Campeonato Brasileiro. E agora também, de repente, a gente põe no meio também a Emily Lima aí, que entrou também na leva. E vem aí a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. As votações já estão abertas para o público. Você pode escolher, você pode votar nos melhores do Brasileirão pelo site troféumesaredonda.com.br. Tá muito legal o site, você monta o seu time, é só acessar troféumesaredonda.com.br e montar a sua seleção preferida. Celso Cardoso, você já votou? Não, vou votar ainda. Esse final de semana eu só fiquei com... De molho. Exatamente. Eu votei no Neymar. Flávio Prado, Neymar não vale, não tem o nome dele lá. E nós temos Neymar no gol, Neymar na lateral, na zaga. Nossa, se fosse gente, nós temos duas parceiras conosco, né, Flavinho? É claro! Olha, a maravilhosa Lux Color, a querida Baltec estão com a gente. Mais uma edição do Troféu Mesa Redonda, 14ª edição, vai ser muito legal. Antes de encerrar o Gazeta Esportiva de hoje, a gente não poderia deixar de registrar o maior momento histórico que aconteceu no mundo do tênis nesse final de semana. Pela primeira vez, Roger Federer e Rafael Nadal disputaram juntos uma partida de duplas. Azar dos adversários, né? Neste final de semana, foi realizado em Praga, na República Tcheca, o torneio de exibição Laver Cup, onde tenistas europeus enfrentaram rivais do resto do mundo. O ponto alto do evento aconteceu no sábado, na partida de duplas unindo o espanhol Rafael Nadal e o suíço Roger Federer pela primeira vez na história. Considerados como dois dos maiores tenistas de todos os tempos, Federer e Nadal superaram a falta de entrosamento com muita categoria, para azar dos norte-americanos Sam Querrey e Jack Sock, que até deram trabalho, mas acabaram superados pela grande diferença técnica entre os jogadores. Vitória de Nadal e Federer por 2-1, com parciais de 6-4, 1-6 e 10-5. O resultado deixou a equipe europeia em vantagem, mas a definição do campeão do torneio aconteceu no domingo, na partida de simples entre Roger Federer e o australiano Nick Kyrgios. O jovem e impetuoso tenista da terra dos cangurus começou muito bem a partida, mas aos poucos a experiência foi fazendo a diferença e o ex-líder do ranking mundial virou o confronto na base da técnica. 2-1 para Federer, com parciais de 4-6, 7-6 e 11-9. Europa campeã da Laver Cup, mas quem ganhou mesmo foi o fã de tênis. Parabéns, Marcelo Kecker, que fez aniversário no mês de setembro, está um pouco atrasado, mas está valendo. Hora da enquete, o pessoal respondeu o que põe a arte. A pergunta era se o São Paulo foi prejudicado pela arbitragem no Campeonato Brasileiro e deu o quê? Sim, 81,5% dos votos. Tá certo. O Gazeta Esportiva de hoje está terminando. A gente volta amanhã, a partir das 6 da tarde. Melhor revista esportiva da sua televisão. Fique agora com o Jornal da Gazeta. É lá que a gente se Flávio, vê já. até sexta.